A paz de Jesus, o amor de Maria, Deus abençoe você. Você se pergunta o que fazer para ser santo? Como que você pode crescer na santidade? Como que você pode crescer na vida de santidade? Será que existe algum segredo? Existe alguma coisa para você fazer? E a verdade é que existe sim, e o nome dela é caridade. Então fique conosco até o final, para que você possa descobrir como viver essa caridade fraterna na vida, né, de santidade, no caminho de santidade, no caminho de perfeição de Santa Teresa. Eu já quero começar com você. Estou muito feliz de você estar aqui conosco. É uma grande alegria, né? Você vê que nós estamos num cenário diferente, né? O cenário aqui da comunidade, é um cenário aqui que eu, no meu quarto, né, preparei para poder a gente estar fazendo este momento. E você já se pergunta, você já percebeu que você tem alguns santos de devoção? Esses santos de devoção, você vê neles algumas virtudes, você sempre quis ser como eles, você sempre quis viver como eles viveram. E você se pergunta se eles viviam alguma coisa de diferente, algo que fez eles virarem santos. Será que existia algum segredo que eles conheciam que às vezes a gente não conhece? E a verdade é que existe um segredo. Existe um segredo. Existe um segredo chamado a caridade. Todos os santos viviam uma caridade chamada caridade fraterna. É uma caridade relacionada com a vida fraterna, uma caridade relacionada com a amizade que nós temos um para com os outros. É um segredo em que nós devemos aprender. Mas como viver a vida fraterna? Como viver a vida fraterna? Nós queremos conversar sobre isso hoje. Então, até o final do nosso programa, você irá aprender, você irá entender como viver a vida fraterna. Antes de mais nada, eu quero já falar, né, que este vídeo ele não é um vídeo ao vivo. Né? O nosso programa ele geralmente é ao vivo, mas eu tive um compromisso hoje, né, no dia que está indo esse vídeo ao ar, eu vou ter um compromisso. Né? Então eu estou gravando aqui neste domingo já, para poder já dar tudo certo, para poder conseguir fazer tudo, né, conforme os nossos tempos, para que tudo dê certo, tá bom? Muito bem, então eu já quero começar com você, já fazendo o nosso momento de oração, já fazendo o nosso momento de preparação. Eu não vou colocar aqui para a gente fazer intercessão, por quê? Porque nós não estamos ao vivo, então eu não vou conseguir ler os seus pedidos. Mas eu vou colocar o chat ao vivo. Coloca lá as suas intenções, que depois eu vejo, depois eu olho, né? E eu coloco todas elas nas orações. Eu coloco elas em todos os nossos momentos. Então, mesmo a gente não tendo momento de intercessão, nós vamos ter aqui o nosso momento de oração por vocês. Nós vamos fazer o nosso momento de preparação, o nosso momento de oração, a nossa Lectio Divina, né? Então a gente vai ter aqui nosso momento de oração juntos, tá bom? Então vamos juntos crescer na vida de santidade, na vida de amor a Deus, juntos em santidade. E o caminho de perfeição de Santa Teresa. E o caminho de perfeição de Santa Teresa. Tá aqui comigo já do meu lado. Você que ainda não adquiriu, eu vou estar deixando para vocês um link, né? Um link do nossa loja virtual, um link da Magazine Luiza, para você poder adquirir o caminho de perfeição de Santa Teresa, tá bom? Ali você pode conseguir crescer na vida de santidade, você pode acompanhar a gente nessa leitura. Então vamos nos preparar. Vamos preparando os nossos corações, vamos preparar as nossas almas. Vamos pedindo a Jesus que Ele venha no seu coração, que Ele venha sobre você, que a alma de Jesus te traga tudo aquilo que você necessita, que a alma de Jesus venha sobre você, o amor de Jesus venha sobre você, sobre seu coração, sobre sua mente. Prepare o seu coração para Jesus.
Prepare seu coração para que Jesus entre em seu coração, meu irmão. Para que Jesus entre no seu coração, minha irmã. Abre ele. Vai se entregando por amor de Cristo. Vai se entregando para a glória de Cristo. O divino amor humano te toca. Ontem foi domingo. Como é que foi a comunhão que você teve? Se recorda da comunhão com Jesus. O imenso poder tocou você. O imenso poder tocou sua alma. O imenso poder tocou seu coração. Deus tocou você. Foi o próprio Deus tocando o seu corpo. Tocou fisicamente o seu corpo. Veja que graça que Deus fez na sua vida. Veja que graça Deus fez na sua alma. Aquele que criou o universo tocou você. Aquele que criou o universo tocou sua alma. E mais que isso, vocês se uniram durante 15 minutos. Durante 15 minutos, você e Deus, você e aquele que criou tudo que existe, criou você, criou seus pais, criou sua alma, criou seus anjos, criou todo o universo. Vocês dois eram um só. Vocês se uniram de forma a ter uma comum união, o amor de Deus por você. Perceba, meu irmão, perceba, minha irmã, o quanto Deus se entrega por aqueles que o amam. Se fez pequeno para se entregar num pedaço de pão. E ainda transformou este pão em carne. Irmão, irmã, quão zelosos nós devemos ser com a Eucaristia, não como um galo de qualquer jeito, uma partícula só que fica caída no chão. É Deus que está caído no chão, é Deus que está ali sendo pisoteado, é Deus que está ali sendo maltratado, é Deus que está ali sendo esquecido. Jesus te ama e quer se unir a você. Jesus quer se unir a você. Você é convidado, você é convidada a encontrar o amor, o divino amor humano de Jesus. A encontrar o divino amor do Senhor por você. No fundo da sua alma. No fundo do seu coração. Você é convidado, você é convidada a pedir para Jesus: Jesus, vem me preencher com seu Espírito. Vem, Jesus, com seu Espírito sobre minha alma, preencher o meu coração, preencher a minha mente. Me faz fiel, Jesus. Abra a minha inteligência para entender o que o Senhor vai me dizer na palavra hoje, para aprender o que o Senhor vai me ensinar com o caminho de perfeição hoje. Jesus, eu quero aprender o que o Senhor me ensina hoje. Quero aprender o que o Senhor tem para falar para mim hoje. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei com que apreciemos retamente todas as coisas,
segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amado irmão, amada irmã, vamos então fazer a nossa leitura orante, nossa Lectio Divina. O Evangelho de hoje é o Evangelho de São Mateus, capítulo 10, versículo 34 ao capítulo 11, versículo 1. Mateus, capítulo 10, versículo 34 ao Mateus 11, versículo 1. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Não penseis que vim trazer paz na terra. Não vim trazer paz, mas sim a espada. De fato, vim separar o filho de seu pai, a filha de sua mãe, a nora de sua sogra, e os inimigos do homem serão os seus próprios familiares. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. Quem não toma sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem procura conservar a sua vida vai perdê-la, e quem perde a sua vida por causa de mim vai encontrá-la. Quem vos recebe, a mim recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta, por ser profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem recebe um justo, por ser justo, receberá a recompensa do justo. Quem dera ainda que seja apenas um copo de água fresca a um desses pequeninos, por ser meu discípulo, em verdade vos digo, não perderá a sua recompensa. Quando Jesus acabou de falar essas instruções aos 12 discípulos, partiu daí a fim de ensinar e pregar nas cidades deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Parece confuso o Evangelho de hoje. Parece confuso, parece que pode soar estranho, mas Jesus que prega a paz está pregando agora uma guerra? Jesus que prega a paz está pregando agora mutilação, destruição? Está falando que é para a gente desonrar os pais? Está falando que é para a gente brigar com os pais? Que é para a gente matar as pessoas? Não, Jesus não está falando isso. Jesus não está falando desse sentido. O que Jesus está nos dizendo hoje não é sobre desonrar os pais. Não significa Jesus veio trazer guerra, Jesus veio trazer discórdia. Jesus veio trazer paz. Mas, ao mesmo tempo que ele traz paz, ao mesmo tempo que ele é a pedra angular, pessoas vão rejeitar. Muitas pessoas vão rejeitar. Muitas pessoas. Na minha família, na sua família, quantas pessoas vão rejeitar o que a gente aprender, vão rejeitar o que a gente ouvir. É preciso que a gente entenda que Jesus diz que Ele não vai trazer vida fácil. Ele não veio para trazer vida fácil. Ele não veio trazer a solução de todos os seus problemas. Ele não veio tirar o sofrimento do mundo. Não. Ele não promete uma vida fácil. Como eu já disse algumas vezes, a religião que promete uma vida fácil está te enganando. Vem para minha igreja porque todos os seus problemas vão sumir. Está pregando uma mentira. Para de sofrer. Como eu já vi em algumas igrejas aqui na cidade,
Para de sofrer. Pare de sofrer. Gente, isso não vai acontecer. Não adianta você pular de galho em galho. Não adianta você achar que na sua igreja não tá bom, que eu tenho que parar de ir para a igreja. Ah, mas eu não vou mais naquele grupo de oração porque as pessoas me trataram mal. Ah, mas eu não vou mais naquela igreja porque eu não gosto do padre. Gente, para com isso. Para com isso. Você é bicho ou você é ser humano? Porque quem foge da dor e busca o prazer é bicho. Nós somos seres humanos, nós somos dignos do amor de Deus por nós. Nós somos dignos de um amor que se entregou por nós. E não somos animais. Nós não somos animais. Nós temos que entender que Jesus não está prometendo vida fácil. Não está prometendo vida fácil. Ele diz, não penseis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz. Mas sim a espada. Mas sim o sofrimento. A gente vai sofrer, gente. A gente vai sofrer. Vai sofrer perseguição do mundo. Vai sofrer perseguição na família. Não adianta a gente ficar acreditando numa mentira, dizendo, não, eu sou uma pessoa, agora que eu estou na igreja, meus problemas vão acabar. Não vai acabar. Porque se você pensar assim, na primeira oportunidade que der, na primeira dificuldade que der, você vai partir, você vai embora. Isso em qualquer igreja, qualquer religião que te prometer que você está indo para lá para você resolver seus problemas, você vai embora, porque não vai resolver seus problemas. Os problemas fazem parte da vida humana, você tem que se conformar com isso. Agora, o jeito que você vai viver que vai te ensinar se você realmente é um cristão. Ser um cristão, ser um católico não significa não ter problema, mas saber como lidar com o problema. Saber como viver esse problema, o que fazer para resolver ele. É não se desesperar quando vier o problema. Isso é ser católico, isso é ser cristão. Então, se você está se sentindo, se você está sofrendo alguma coisa, se você está sofrendo, saiba de uma coisa. Não busque tentar resolver o sofrimento de uma vez por todas. Só vai ter um lugar que a gente não vai mais sofrer. E esse lugar é o céu. Enquanto a gente estiver aqui nesse mundo, nós vamos ter que pagar a consequência do pecado original. É uma condição humana. O sofrimento é uma condição humana. Por quê? Porque a gente se afastou de Deus. Nós nos afastamos de Deus. Nem eu, nem você vamos conseguir saber o que é certo totalmente. A consequência de tudo. Nós fazemos as escolhas. Nós podemos, por exemplo, atravessar uma rua sem olhar para os lados, mas a gente não vai saber se está vindo um carro. A gente não vai ver a consequência, a gente não vai saber as consequências das nossas ações enquanto a gente não estiver em Deus. Então a gente tem que entender isso. A gente não está aqui na Terra para viver uma vida fácil. Nós não estamos aqui para vivermos uma vida fácil, uma vida sem sofrimento. Nós vamos ter. Nós vamos ter. Nós vamos ser perseguidos. Nós vamos ser atacados. Muitos dos que vão nos atacar vão ser as nossas famílias, vão ser os nossos familiares. Vão dizer, mas você não vai para a igreja? Cadê aquele homem de igreja? Cadê aquela mulher de igreja? Vão falar, para que eu vou para a igreja se é para viver desse jeito que vocês vivem? Vão falar, mas vocês são alienados, vocês são malucos, vocês são carolas, né? Não. Nós somos católicos. Nós somos católicos. E Jesus diz aqui, quem amar seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim.
Quem não toma a sua cruz e não me segue não é digno de mim. Quem procura conservar a sua vida vai perdê-la, e quem perdê-la a sua vida por causa de mim vai encontrá-la. Ou seja, nós temos que renunciar a tudo, temos que desapegar de tudo, até das nossas próprias vidas. Temos que ter um desapego, temos que renunciar. Nós temos que ter uma segurança somente em Cristo. A gente não pode ter segurança em mais ninguém, não podemos ter uma segurança em mais nada, não podemos ter apego a ninguém, não podemos ter apego a nada, temos que renunciar a tudo, temos que entregar tudo para Jesus, temos que desapegar de tudo para seguir a Cristo. Senão nós não seremos dignos. Senão não seremos dignos de entrar no caminho de Cristo. Se a gente não assumir os nossos sofrimentos e seguir Jesus com eles, nós não somos dignos de Jesus. Se você quer ser santo, se você quer ser santa, só existe um caminho. O caminho é você se entregar por inteiro. O caminho é você se entregar por inteira e você começar a crescer um caminho de santidade, entregando tudo que você tem. Não é falar, não, Jesus, espera um pouquinho, espera eu enterrar meu pai, espera eu enterrar minha mãe. Ele não está falando, quando a gente escuta essa passagem, não significa que a pessoa acabou de morrer. Significa que assim, Jesus, deixa eu ficar aqui mais com meus pais mais um tempo, depois eu sigo você. Está deixando Jesus em segundo lugar. Não, Jesus tem que ser o primeiro lugar. Hoje eu não vou para a missa, porque chegou parente aqui na minha casa. Quem não renuncia à família, quem quem ama a sua família mais do que a mim, não é digno de mim. Jesus é o primeiro lugar na sua vida. Coloca isso como ponto principal da sua história, como ponto principal da sua vida. Jesus é o primeiro lugar. Eu não vou para a missa agora porque estou cansado. Não, você tem que ir se você quer ser católico, se você quer ser santo. Se você não quer ser santo, é outra história. Aí é outra história. Mas se você quer ser santo, nada com esse pensamento assim de, não, eu estou cansado. Eu estou cansado. Devemos assumir a nossa fé. Devemos assumir a nossa história, a nossa crença. Temos que acreditar naquilo que Jesus nos ensina. Quem renuncia a tudo, ganha tudo. Gente, é uma coisa diferente você renunciar a tudo e perder tudo. Veja, quem perde sua vida por causa de mim vai encontrá-la. Quem procura conservar a sua vida vai perdê-la. Quem tem um apego muito grande a este mundo, às coisas deste mundo, vai se perder. Porque Jesus vai chamar você para renunciar, para ofertar, para sacrificar algumas coisas que vão te fazer ser santo e você vai rejeitar. Você vai rejeitar. E se você rejeitar, você nunca vai ser santo. Isso tem a ver também com o que a gente vai falar hoje sobre o caminho de perfeição. Esse apego que o jovem rico sofreu. Por que o jovem rico ficou triste? Porque Jesus falou, renuncia a isto que você tem, vende para os pobres, dê aos pobres e vem e me segue. A gente pode entender esse rico, esse jovem rico, não como um rico milionário. Pode ser que ele seja. Pode ser que ele seja. E talvez fosse mesmo. É bem provável que ele fosse. Mas esse jovem rico, o rico que Jesus diz ali na passagem, é o rico que é apegado às coisas do mundo. É apegado à sua família. É apegado a seus bens. É apegado a si mesmo.
é apegado às suas amizades, ele não quer se desfazer de nada do que tem. Ele não renuncia a nada do que ele tem, nada do que ele faz para seguir Jesus. Ele prefere ter tudo que ele tem, prefere ter a vida cômoda como ele tem, do que renunciar e seguir Jesus. Isso que vai fazer com que a gente vai caindo, isso que vai fazer com que a gente fique parado no mesmo lugar. Então a gente precisa decidir. Ou eu estou com Jesus, ou eu não estou com Jesus. Quem recebe um profeta por ser profeta, receberá a recompensa de profeta. Então se você recebe Jesus, você recebe a recompensa que Jesus nos deu, a vida eterna. E Jesus parte dali para poder ensinar nas cidades. Nós temos que partir para ensinar nessas cidades também. Nas nossas cidades. Quem está evangelizando as nossas cidades? Quem está evangelizando a sua cidade hoje? Quem está perseverando na sua cidade? Ensinando, evangelizando a sua cidade? É o grupo dos jovens? É o grupo de oração? É alguma pastoral? É o padre? Mas e você? O que você tem feito para evangelizar? Precisamos de caridade fraterna. E já entrando no assunto do programa de hoje, eu já vou começar falando sobre isso, sobre a caridade fraterna. Teresa já diz pra gente o seguinte: já vistes a grande empresa que tencionamos realizar, como devemos ser aos olhos de Deus e do mundo, para não nos acharem temerárias. Olha só, ela diz, em outras palavras, vocês já viram a missão que nós temos? Você já viu a missão que nós temos? Ela quer dizer que nós temos que ter um olhar de Deus, um olhar em Deus. Ter certeza da missão que nós temos, que nós somos chamados a viver. Está claro, precisamos trabalhar com afinco e muito favorece ter altos pensamentos, para que o sejam também as obras. Então, se você tem um olhar fixo em Deus, as suas obras são grandes, as suas obras são enormes, Deus vai favorecê-las. Espero que o Senhor nos ouvirá, se procurarmos com o máximo cuidado guardar perfeitamente a nossa regra e constituições. Lembrando que ela está falando para monjas, nós vamos adaptar isso para a gente. Nada vos peço, minhas filhas, senão que guardemos o que professamos. Nós temos que guardar nossa fé. Temos que guardar o que nós cremos. Pois é a nossa vocação. E a isso estamos obrigadas, embora entre guardar e guardar haja muita diferença. Ou seja, existe muita diferença entre você guardar algo com o coração e guardar algo simplesmente porque você é obrigado. Nós temos que guardar a fé com o coração. Temos que guardar a nossa fé como se aquilo fosse tudo para nós, e deve ser. Se eu perguntar para você hoje, quais são os 10 mandamentos? Você vai saber todos sem colar? Se eu perguntar para você como que está dividido, como é que está dividido, quais são os livros da Bíblia, você vai saber lembrar? Sem colar. Se eu falar para você como é que o catecismo está dividido, quais são as 4 partes do catecismo, você vai lembrar? Nós temos que guardar ele no coração. Guardar ele no coração. Guardar a nossa fé no coração. Então, é importante que a gente entenda isso. Diz nossa regra primitiva que oremos incessantemente, cumprindo o máximo de empenho neste ponto, que é o mais importante. Não deixemos de observar os jejuns, disciplinas e silêncio como manda a ordem.
Nós temos que ter uma vida de ascese. Nós temos que ter uma vida de luta. Nós temos que lutar para viver o que Deus nos ensina. Temos que lutar para viver uma vida de santidade. Temos que lutar para crescer nas virtudes, para corrigir o mal que há em nós. Já sabeis que para ser verdadeira a oração há de se valer disto, porque comodismo e oração são incompatíveis. Nós temos que fazer algo. Nós não podemos ficar parados. Nós não podemos ficar parados. Temos que progredir. Temos que progredir. Foi sobre a oração que pedi alguns conselhos. Então as irmãs pediram para Santa Teresa escrever sobre as orações. Peço-vos que observeis e leia muitas vezes de boa vontade o que até aqui escrevi. Antes de me referir ao interior, ou seja, antes dela se referir à vida de oração, direi algumas coisas necessárias às que pretendem ir por esse caminho. Ela quer dar algumas recomendações para quem quer realmente viver uma vida de oração. E tão necessárias que mesmo sem serem almas muito contemplativas, poderão progredir rapidamente no serviço do Senhor. Então, até para nós que não somos contemplativos, que não vivemos uma vida de clausura, ela vai dar algumas dicas de oração. Ao invés, é impossível serem grandes contemplativas e negligenciarem essas recomendações. E quem se tiver nesta conta estará muito enganada. O Senhor me favoreça e me ensine o que devo dizer para a sua glória. Amém. Não penseis, minhas amigas e irmãs, que serão muitas das coisas a serem recomendadas. Então ela diz aqui, né? Não vamos esperar muita coisa de mim não, porque ela vai falar só o que ela realmente viveu, tá? Então é importante que a gente entenda que o que ela dá de testemunho é o que ela viveu. Praz ao Senhor observarmos o que nossos santos padres ordenam e cumpriram, já que por este caminho mereceram tal nome, erro seria buscar outro ou aprendê-lo de outrem. Nós temos um exemplo, nós temos os santos de nossas devoções. Nós temos pessoas que nos ensinam a viver a santidade no dia a dia. Seu santo de devoção. Você pode viver a santidade imitando o seu santo de devoção. Você tem os seus santos, o testemunho dos santos pode te ajudar e vai te ajudar a você crescer numa vida de santidade. Aí ela diz aqui, estender-me-ei tão somente em declarar-vos 3 pontos que são das mesmas constituições, porque muito importa entendermos o grandíssimo proveito de sua observância para alcançarmos interior e exteriormente a paz tão recomendada pelo Senhor. Você quer ter uma vida de paz? Então nós temos 3 pilares para viver isso, para viver essa paz. O primeiro é o amor de uma para com as outras, ou seja, a caridade fraterna, a vida fraterna. O segundo, o desapego de todo o criado. O terceiro, a verdadeira humildade. E este, embora seja enumerado por último, é o principal e abrange a todos. Você quer ser santo? Caridade fraterna. Desapego do mundo. Verdadeira humildade. Nos nossos programas, nós vamos trabalhar um por um, tá? Quanto ao primeiro, ela já começa aqui na caridade fraterna, amar-vos umas às outras é de suma importância, porque entre os que se amam não há coisa difícil de se suportar, que não se releve com facilidade. Só um motivo muito grave dará desgosto, ou seja, tem um perigo na amizade, tem um perigo na amizade. Tem um perigo no amor fraterno. Tem um perigo na vida fraterna. Se no mundo este mandamento fosse cumprido como deveria ser, muito contribuiria para se observarem os demais. Acontece, porém, que por excesso ou por falta, nunca chegamos a guardá-lo perfeitamente. Por que o mundo está do jeito que está? Porque não se tem guardado o amor fraterno, a vida fraterna do jeito que deve ser. Parece que
Entre nós o excesso não prejudica, entretanto acarreta tantos males e imperfeições, que só o crerá quem o tiver testemunhado pessoalmente. Daqui toma o demônio ocasião de armar muitas tramas. Então o demônio ele se aproveita das amizades. Quando acontece muito apego, quando tem muito apego, para uma consciência que procura contentar a Deus sem a devida delicadeza, passam despercebidas e até parecem virtude. Mas quem trata de perfeição logo as entende. Aos poucos enfraquece a vontade, impedindo-se de empregar totalmente no amor a Deus. Se o amor fraterno te leva a se entregar mais à pessoa que você está amando, seu amigo, sua amiga, seus irmãos, seus parentes, ele está te tirando, ele está te desviando do amor a Deus. Nas mulheres, creio, será isso ainda mais comum do que nos homens, e causa danos muito notórios à comunidade. Daqui vem o não se amarem, tanto umas às outras em geral. O sentir o agravo feito à amiga, ou desejar ter com que presenteá-la, ou buscar tempo para conversar com ela, muitas vezes para dizer-lhes coisas descabidas, e quanto lhe quer bem, para falar no amor de Deus. Essas grandes amizades poucas vezes servem para se ajudarem mutuamente a crescer no amor divino. Antes, creio, o demônio as estimula para introduzir partido nas ordens religiosas. Então, eu vou parar um pouquinho aqui e explicar o que Santa Teresa está trazendo para a gente. Teresa, ela nos põe um ponto importante para a gente entender. A amizade ela tem que ser uma amizade para agradar a Deus. Uma amizade que agrade a Deus. Não uma amizade apegada, uma amizade com intimidade, uma amizade exclusiva, uma amizade só sua. Ah, eu sou seu melhor amigo. Ah, eu sou sua melhor amiga. Um amor apegado, um amor que, como nós lemos hoje, um amor que se prende àquela pessoa. Que é mais amigo de um do que de outro. Nós temos afeições, isso é importante que a gente entenda. Nós temos que ter amizade, mas tem amizade e tem amizades. Quando nós somos chamados a uma vida de santidade, nós temos que ter amigos, santas amizades. E como que nós vamos ter santas amizades se a gente não tem um caminho de amizade santa? Se o nosso amigo, se a nossa amiga é mais importante para nós do que o próprio Deus. Não, Igor, mas você está exagerando agora. Não estou exagerando. Você pode perceber isso. Você já teve um amigo que você sentia ciúme desse amigo? Você já teve uma amiga que você não queria que outras pessoas conversassem? Isso pode criar partido. Quantas amizades você já perdeu? Entende? Então, para você que quer ser santo, isso é um perigo. Isso é um perigo, porque cria partido, cria divisão. Quando visa um serviço de Sua Majestade, logo se reconhece claramente. A vontade não se deixa arrastar pelas paixões e procura meios para vencer todas as outras paixões. As amizades carnais e as amizades santas são diferentes. A amizade santa quer se aproximar de você para te levar para o céu. Não é uma amizade apegada. Ela é amiga sua, mas ela é amiga de todo mundo. A amizade apegada, a amizade mundana, é uma amizade em que ela quer ficar com você e só com você e acabou e não quer te controlar, quer te fazer, não, você não vai ser mais amigo de mais ninguém, quer tomar posse de você. E você quer tomar posse da pessoa. Não, você não conversa com ninguém, você é só minha amiga, você é só meu amigo. Isso causa um dano terrível
na sua alma. Cria partido dessas amizades, quisera eu, que muitas nas comunidades numerosas dos grandes mosteiros, mas nessa casa, onde não são nem hão de ser mais de 13, que depois virou 20, todas as irmãs devem ser amigas. Ou seja, temos que ter amizade com todo mundo. Todas hão de se amar igualmente. Todos hão de se querer. Todas hão de se ajudar. Então nós temos que amar uns aos outros, sem distinção, sem ter uma preferência. Temos que ter um amor igual por todos, um amor igual uns pelos outros. O mesmo quanto que eu amo o irmão aqui, eu amo o irmão dali. Ainda mais você que vive em comunidade, ainda mais que você é chamado a se consagrar numa comunidade de vida, principalmente. Entre a comunidade de aliança também. Mas principalmente para aqueles que vivem em comunidade de vida, que moram juntos. Os meninos nas casas dos meninos, as meninas nas casas das meninas. Olha o problema que causa se você tiver um partido, né? Uma pessoa. Quando nós somos levados por um partido, por uma pessoa só, por um apego, por uma preferência, até mesmo o nosso juízo fica comprometido. Porque, por exemplo, se alguém está sendo ofendido, mas essa pessoa é meu amigo, então eu vou defender. Ah não, eu sou mais amigo dessa pessoa, então eu vou ficar do lado dela. Porque se eu não ficar, eu posso perder a amizade dela. Aí, tá vendo como que isso é complicado? Tá vendo como que isso pode causar realmente uma divisão? Então, o amor tem que ser igual por todos. O amor tem que ser igual por todos. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Jesus amou a todos igualmente. Cada um tem o seu próprio amor, claro. Jesus amava cada pessoa de um jeito, mas era o mesmo amor. Ele não tinha preferidos. Ele tinha os mais próximos. Mas não significa que os mais próximos são os preferidos. Os mais próximos são aqueles que Jesus conseguia se comunicar melhor, que as pessoas que Jesus conseguia dar uma atenção, ou que eles tinham coragem também de se aproximar de Jesus, também tem isso. Pelo amor de Deus, guardem essas palavras. Guardem-se dessas particularidades. Por santas que seja. Ela diz aqui, por santas que seja. Ainda que a amizade seja santa, ainda que a pessoa seja santa, se guarde dessas particularidades. Ame mutuamente. Não fique com amor de preferência por um ou por outro, mesmo que seja uma pessoa santa. Ainda entre irmãos, costuma ser veneno. Nenhum proveito vejo nisso. E se são parentes, pior ainda, é peste. Santa Teresa está dizendo isso bem claro. Mesmo que a pessoa seja santa, mesmo que a pessoa seja seu parente, mesmo que a pessoa seja seu irmão, se guarde dessas particularidades. Se guarde dessas particularidades. Crede-me, irmãs, que mesmo lhes pareça exagero, esta recomendação encerra grande perfeição e suma paz. Primeiro que você vai estar com paz, porque você não vai ter partido. Você não vai ficar a favor de um ou a favor de outro. Se alguém falar, eu estou certo ou estou errado, você fala assim, eu não vou me envolver nisso. Eu não vou me envolver nisso, porque eu não quero ter partido. Eu não quero ter partido. Mas eu aconselho vocês que vocês se perdoem, que vocês se deem a paz. Mas eu não vou tomar um partido. E não tome partido. Não tome partido. Partido significa que deu partida, que cortou, que rompeu, que quebrou a unidade. Não, vocês são chamados a serem um. A viver uma comunidade, viver uma vida fraterna. Ainda mais aqueles que estão na minha comunidade. Vocês são chamados
a uma vida fraterna. Então não é chamado para vocês serem partido, mas para a unidade. Somos chamados a ter uma unidade, não partido. Ainda que seja um pai com um filho, ou um filho com um pai, não. Vocês têm que ter unidade, não partido. Não querer saber quem está certo e quem está errado, mas romper toda divisão, toda divisão. É inevitável inclinar-se à vontade mais a uma irmã que às outras. É natural. Então, ela está dizendo, vai ter gente que a gente vai ter uma inclinação um pouco mais. Que a gente vai se afeiçoar um pouco mais. Muitas vezes, amamos o pior se tem mais atrativos humanos. Mas ela diz aqui, mas resisti fortemente e não vos deixei dominar pela afeição. Não se deixe dominar. Ainda que você tenha uma tendência a amar mais uma pessoa do que a outra. Nesses casos, faça como Teresinha, como Santa Teresinha fazia. O que ela fazia? No mesmo convento que ela estava, tinha as irmãs dela. Mas com quem que ela ficava? Com aquela irmã que mais a provocava, que mais a fazia sofrer interiormente. Para quê? Para que ela pudesse realmente exercer o amor fraterno, a caridade fraterna. Amemos as virtudes e o bom espírito e tenhamos cuidado para não nos apegarmos às qualidades exteriores. Aqui que está o problema. Se nós nos apegamos à pessoa, aí você se perde. Não consintamos, ó irmãs, que a nossa vontade seja escrava, a não ser daquele que a comprou com o seu sangue. Ou seja, o principal aqui é Jesus. A ele você pode se apegar, tá? A ele você se apega, mas não se apegue a outras pessoas. Não seja escrava, não seja escravo. E vede que, sem saber, vos acharei apegadas sem vos poder libertar. Valha-me Deus, que ninharinhas infinitas nascem daqui, tão pequenas, que só quem as vê entenderá e nelas acreditará. Nem convém falar delas aqui. Em qualquer irmã é mal na prelada a verdadeira peste. Gente, o apego é um perigo. Vocês percebem que ela está falando do amor fraterno, mas ela está falando também já um pouquinho do apego? Como é perigoso o apego, gente. Como é perigoso a dependência emocional, a dependência afetiva. Porque depois que a pessoa vai embora, a sua vida para. Depois que a pessoa vai embora, a sua vida fica num rumo que você não entende mais. Você perde a razão de viver, Tem gente que chega até a pensamento suicida. Você vive em função do outro quando você se apega. E ela diz aqui, valha-me Deus. Ou seja, Deus me livre que isso aconteça. Para talhar essas particularidades, é preciso grande cuidado desde o princípio. Quando começa a amizade, é mister fazê-lo mais com amor e jeito que rigor. Para o conseguir, é bom não estarem juntas as irmãs fora das horas determinadas e não falarem entre si, conforme o costume agora observado, de não ficarem reunidas, mas cada uma separada em sua cela, como manda a regra. Aqui, ela está falando bem claro para o mosteiro, mas como que a gente poderia viver esse silêncio? Essa cela? Uma cela interior, gente. Temos que viver esse castelo, esse Carmelo interior. Aliás, eu tenho um livro chamado Carmelo Interior, que é divino. E ele ensina a viver isso. Gente, é você não se apegar. É você não se apegar. Tá sendo repetitivo, eu sei. Talvez você já tenha até saído do vídeo. Mas, se você está aqui, é porque você quer ser santo.
é porque você quer ser perfeito. É porque você entende que este chamado é para você. Mesmo que você não seja frei, mesmo que você não seja freira, mesmo que você não seja monge, mesmo que você não seja monja, e você é chamado a ser santo. Como é que vive essa regra? O desapego. É você ter uma amizade, mas amizade igual a você ter com todas as pessoas. Nenhum ser o melhor amigo seu. Nenhum tem um relacionamento diferente com você. Nem mesmo com a pessoa que você quer se casar, nem mesmo com a pessoa que você quer namorar, você não vai mudar a sua amizade. Aliás, o namoro tem que vir dessa amizade. A amizade que você trata como todas as outras pessoas. Como todas as outras pessoas. Mas eu não vou me afeiçoar a essa pessoa? Você vai se afeiçoar a essa pessoa. Mas, quando você se casar, aí você se apega um pouco mais. Mas não uma dependência dela. Você não pode viver em função dessa pessoa. Você tem que viver em função de Deus para servir essa pessoa. Não é esperar que ela vá te fazer feliz, mas servir ela. Levar Deus para ela. Porque senão não tem sentido você se casar. O casamento só tem sentido quando você leva Deus para essa pessoa que você está servindo. Quando você leva a felicidade para essa pessoa que você está servindo. Livrem-se neste convento de São José, ou seja, livre na sua vida de sala de trabalhos, porque embora seja louvável o costume, com maior facilidade se guarda o silêncio, estando cada uma por si só. Ou seja, no silêncio interior do seu coração, sem apegar-se a um mais do que a outro. Habituar-se à solidão interior, né, no caso nosso, habituar-se à solidão interior é grande coisa para a oração. Você também tem que ter um momento de oração também, tá? Você tem que ter um momento de oração também. Por quê? Porque quando você tem um momento de oração, quando você faz uma vida de oração, você fica mais forte. Você cresce na santidade. Sendo esta o fundamento dessa casa. É necessário por todos os meios afeiçoarmos ao que mais o favorece. Ou seja, a oração, aquilo que mais favorece a oração, aí sim nós nos afeiçoamos. Ah, eu tenho muita afeição pela Eucaristia. Então favoreça isso, porque ela vai te ajudar a crescer na oração. Voltando ao amor umas para com as outras, parece escusado recomendá-lo, pois que gente haverá tão grosseira vivendo na mesma companhia sem outra convivência, ou tratos, ou recreações com estranhos, que não tenha mútuo amor? Aqui ela está dizendo, gente, vocês precisam de amizade sim, vocês precisam amar umas às outras, sim, a vida fraterna é necessária. Não é que você vai agora você tem uma vocação, agora você está vivendo numa comunidade, você está aí no mundo, você que é leigo, você que é leiga, que quer se casar, que quer namorar, que você não vai ter amizade. Você vai ter amizade. Você precisa ter amor uns pelos outros. E ela diz aqui, ainda mais entre nós, pois cremos que Deus ama as nossas irmãs e elas o amam tendo deixado tudo por sua majestade. Então, ela diz, não, a gente vai ter amizade sim. Mas olha como que vai ser a amizade delas. A virtude por si convida a ser amada e esta, com o favor de Deus, espero em sua majestade, sempre haverá nas irmãs dessa casa. Então, não, olha, gente, vocês vão ter amizade. Não me parece necessário insistir muito neste ponto. Mas, de que modo hão de se amar? Que coisa é amor virtuoso que desejo ver aqui? Ou seja, como que é para ser o amor que nós devemos viver? Como saberemos se temos essa virtude tão grande, tão encarecida, tão encarecidamente recomendada por Nosso Senhor e de modo particular pelos seus apóstolos? Eis o que agora eu gostaria de explicar um pouquinho, conforme a minha rudeza. Se em outros livros o encontrardes com abundância de detalhes, nada tomeis de mim
que porventura eu não sei o que digo. Olha só as duas espécies que Santa Teresa vai nos dar. De duas espécies de amor quero tratar. Um é espiritual, totalmente isento de qualquer sentimentalismo e ternura da natureza que o torne menos puro. O outro é também espiritual, mas acompanhado de sensibilidade e fragilidade humana. É amor bom e lícito, como o dos parentes e amigos. São dois tipos de amor, vocês percebem? Um pouco mais apegado com as coisas humanas, o outro um pouco menos. Quero agora falar do que é espiritual sem mescla de paixão alguma, porque perdido o domínio da vontade, havendo paixão, toda a harmonia se muda em dissonância. Ou seja, quando tem a paixão, quando existe paixão, se perde o equilíbrio. Sempre tiramos proveito quando moderada e discretamente tratamos com pessoas virtuosas, especialmente confessores. Olha o que ela vai falar. Se porém no confessor houver tendências frívolas, dai tudo por suspeito. Não alimenteis conversações com ele, por santas que sejam. Fazer brevemente vossas confissões e retirai-vos. E o melhor seria dizer à prelada que a alma não se sente bem com ele e mudar de confessor. É o mais acertado, quando se pode fazê-lo sem lhe tocar na reputação. Ou seja, não está dizendo assim, olha, o padre é pecador. Não. Mas é quando você percebe no padre ou em você que ele se afeiçoou, ou que você se afeiçoou, ou qualquer pessoa. E eu me apeguei. Eu gosto desse padre. Eu gosto dessa confissão. Essa confissão ele diz tudo o que eu quero. Não, cuidado. Nós somos amigos. Toma cuidado. Não é tudo que você vai falar. Eu tenho meu diretor espiritual. Eu também tenho meu padre. Mas a gente não pode ficar também com amizades apegadas, né? Amizades que tenha apego emocional, que tenha sentimentalismo, como Santa Teresa diz. Quando não se sabe o que fazer nesses casos difíceis e outros semelhantes em que o demônio poderia armar enredos, o mais indicado é aconselhar-vos com algum padre douto. Pois, havendo necessidade, é permitido conversar-se com ele e seguir-lhe a direção. Então, seu diretor espiritual, como tem que ser? Uma pessoa douta, uma pessoa culta, que entenda o que ela está falando. Urge lançar mão de algum remédio, porque sem tomar conselho erra-se muito. Quantos erros se cometem no mundo por falta de conselho nas ocasiões difíceis, particularmente quando se trata de prejudicar alguém. Deixar de agir é impossível. Se o demônio começa por esse lado, vai longe quando não se atalha prontamente. O mais acertado é, como disse, falar com outro confessor, se houver possibilidade. E espero no Senhor que sempre haja. Então, gente, é importante que a gente aprenda uma coisa. A amizade, ela está falando aqui de uma amizade entre santos, entre um sacerdote com você. Já é um perigo. Por quê? Porque a amizade, quando tem muito apego, ela tem um perigo gravíssimo pra gente. Tem um perigo gravíssimo. Vede este ponto é de suma importância. A leviandade num confessor é coisa perigosa, um inferno, ocasião de ruína para todas as irmãs. Recomendo-vos não esperar que se alastre o mal, extirpar por todos os modos possíveis
e convenientes desde o princípio. Com boa consciência podeis fazê-lo. Espero no Senhor que não haja de permitir que religiosos ocupadas em oração continuem se afeiçoarem, senão a um confessor que for muito servo de Deus. Gente, isso daqui ele está dando uma orientação com relação ao confessor, a um padre. Não que a gente vá precisar disso, tá? Tomara que não. Tomara que não. Mas depois a gente vai ter aqui sobre mais específico sobre os doutores, sobre os confessores. E depois sobre o amor espiritual e como alcançar esse amor espiritual. Mas é importante que a gente, antes da gente encerrar essa parte aqui, terminar de ler e encerrar, é importante que ela está dizendo aqui sobre monjas com relação aos padres, para que elas não se apeguem aos padres. Para que elas não se apeguem. Ah, mas por quê? Porque eles vão pensar, porque elas vão ter medo de pecar? Não, gente. Não é por questão de pecado. Não leve em conta essa questão. Não leve em conta esses pensamentos mundanos sobre relacionamento entre padre e freira. Não é isso que ela está dizendo. Não é isso que ela está se preocupando. Não é essa a preocupação de Teresa. Que uma mulher vai gostar do homem que é sacerdote. Que uma freira vai gostar de um sacerdote de outro jeito. Não, ela está preocupada com o apego. Ela está preocupada com o apego. Da mesma forma como pode ter ali entre irmãos. Uma preferência. É a mesma coisa que ela está se preocupando aqui. Ela está com medo de ter uma preferência, uma predição. Ela não está preocupada com a questão da castidade, porque ela sabe que ali vão ser todos castos, porque estão em busca de uma vida de santidade. O que ela se preocupa é o apego, a predileção. Com efeito, se o confessor não entende a vossa linguagem, nem gosta de falar de Deus, não o podereis amar, porque não é semelhante a vós. E não sendo como as pouquíssimas ocasiões que haverá aqui, ou ele será muito simplório, ou não há de querer inquietar-se a si mesmo, nem a essa serva de Deus. Já principiei a falar deste assunto, em que o demônio pode fazer grande dano nos mosteiros. Direi ainda que o mal que só se descobre tarde, depois de muito tempo, e pode ir destruindo a perfeição de todo um convento, sem saber por onde. Gente, aqui, entenda. Como eu falei, ela está falando do apego. Quando você tem apego a uma pessoa, você começa a ter apego a várias pessoas. Em tal lugar, esse é meu preferido. Em tal lugar, aquele é meu preferido. Em tal lugar, essa pessoa para mim é a mais importante. Em tal lugar, essa pessoa para mim é mais importante. E aí você vai se apegando a cada um. Isso é perigoso. Para você que quer ser santo, para você que quer ser perfeito. É perigoso. Se o confessor dar entrada a futilidades mundanas de que está cheio, achará ninharias tudo de que as irmãs se acusam. Ou seja, se você for se confessar com um padre, e este padre, você falar, padre, eu fiz isso. E eu falo assim, não, meu filho, mas calma, para com isso não é pecado. Para com isso. Não, você está sendo radical. Gente, cuidado. Não é culpa do sacerdote, tá? Formaram esse sacerdote mal. Formaram ele mal. Mas não significa que a gente não deva rezar pelo padre. Tem coisa que realmente não é pecado. Quando não há consentimento, por exemplo, não é pecado. É pecado venial, aliás. Mas
Quando a gente comete um pecado e o padre fala, e a gente sabe que é pecado, o padre fala, não, padre, não é pecado. Você tem que falar pro padre, não, padre, é pecado sim. Está no catecismo. Por isso a importância de você saber o catecismo, de você ler o catecismo. Deus nos livre, de Santa Teresa. Por quem Sua Majestade é de semelhantes coisas. Ela diz, ela reza, né? Ela clama para que essas teologias libertistas, né, não entrem no mundo. Em alguns lugares já encontramos isso, né? Seria bastante para perturbar todas as monjas. A consciência lhes diz o contrário do que diz o confessor. E quando se vêem obrigadas a ter um só, não sabe o que fazer, nem como se tranquilizar, pois quem lhes deveria aquietar e aplicar o remédio é quem as mais prejudica. Santa Teresa, por exemplo, teve uma experiência com isso. Ela ia dizendo para o confessor coisas que eram feitas de Deus, experiências que eram de Deus, e o confessor falava, não, isso é do demônio. Isso é do demônio, você tem que parar com isso é coisa da cabeça. Isso prejudica. Temos que procurar um bom confessor, um padre santo e douto. Dessas aflições haverá bastante em algumas partes, e me dá grande lástima. Por isso, não vos admireis se insisto tanto em alertar, aliás, contra este perigo. Bom, terminamos mais um capítulo. No capítulo 5, ela vai continuar falando dos confessores. O quanto importa que os confessores sejam doutos. O quanto importa que os confessores sejam santos. E a gente conversa mais sobre isso amanhã. Amanhã, já espero que ao vivo, né? Já espero que seja ao vivo. E a gente vai conversando, a gente vai se entendendo, tá bom? Vai ser uma grande alegria ter você conosco. Bom, eu quero agradecer você que me acompanhou até aqui. Eu quero agradecer você que estava conosco. Espero que você já possa ter aprendido. Existem dois tipos de amor. O amor espiritual, que depois deste capítulo que nós vamos ver amanhã, Santa Teresa já vai estar tratando, né? E o amor natural, o amor apegado. Então, gente, vamos tomar cuidado, vamos viver uma vida fraterna, mas uma vida fraterna com amor a todos, sem distinção de pessoas. Sem distinção de pessoas. Amém? Então, se você gostou do nosso vídeo, se você gostou deste programa, se inscreva no nosso canal. Não se esqueça de deixar ali seu curtir, sua joinha, para que você possa continuar recebendo as notificações, para que o YouTube possa continuar com você. Também preste atenção lá, vê se você está inscrito, porque o YouTube tem tirado as inscrições. O YouTube tem tirado as inscrições das pessoas, né? Principalmente os canais mais pequenos. Então, dá uma olhadinha lá, confere se você está inscrito. Se não tiver, já clica lá em se inscrever e também curte o nosso vídeo para que você receba mais vídeos como este. Muito obrigado, fiquem com Deus e tchau, tchau. Até amanhã.